Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E hoje eu tô aqui com conteúdo inédito e diferente no canal, indicação de filme. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voadeiro e vem comigo que hoje tem Dicas Prime Video. O primeiro filme da lista é um filme muito surpreendente chamado Precisamos Falar sobre o Kevin, que conta a história da Eva, uma mulher que nunca quis ser mãe e tem um relacionamento muito difícil com o primeiro filho, que é o tal do Kevin. Um menino tão endiabrado que se você assistir ao filme também não vai querer ter filho. Ao longo dos anos ele vai provocando a mãe, fazendo algumas maldades, e mesmo ela conhecendo ele por tanto tempo, ela nunca ia imaginar o que ele realmente era capaz de fazer. Não é o primeiro filme dele, mas é o filme que lançou a carreira do Ezra Miller como um ator reconhecido e tem uma atuação assombrosa, porque ele consegue transitar muito bem, de uma forma também muito natural, numa postura que é provocativa, ao mesmo tempo que ele demonstra uma inocência cínica. Ele realmente está muito bem no filme, só que a Tilda Swinton tá demais, ela rouba todas as cenas. Ela não só tinha que ter sido indicada ao Oscar por esse filme, como também deveria ganhar, sinceramente, porque ela interpreta uma mãe que não quis ser mãe, como eu falei no início, e que aos poucos vai sentindo medo do garoto, porque ele vai fazendo um monte de coisa encapetada, coisas contra ela, mas no fundo ela ainda ama o garoto. Isso tudo é retratado na própria atuação da Tilda Swinton, porque é um filme que não é expositivo demais. Inclusive é um filme que você tem que prestar atenção o tempo inteiro que você estiver assistindo ele. Primeiro, porque ele é não linear, a estrutura narrativa dele é não linear, o que atiça muito a nossa curiosidade, porque ao longo do filme você vai vendo que aconteceu alguma merda ali no final. Mas o que aconteceu? E assim, não é isso que você tem que prestar atenção, mas o desenrolar da história. Então por essa não linearidade é muito importante que você fique focado no filme que você está assistindo. Qualquer filme você deveria ficar focado, só que esse ele requer mais uma atenção dobrada, porque ele não vai te dando uma informação, não aparece no cantinho escrito o ano que ele tá passando, como eu falei, vai passando por vários anos, o garoto cresce, vira o Ezra Miller, só que isso é muito claro, porque, né, começa uma criança e vira um garoto adolescente. Só que tem momentos da própria mãe, né, a Tilda Swinton, que se passa entre presente, passado, às vezes é mais avançado, inclusive tem coisa que eu só fui entender a linha temporal dela quando o filme foi acabar. A adaptação de um livro de 2003, que também ele é mais completo, até por ter mais tempo, né. Então eu sugiro também você ler o livro, porque dá mais dimensões à história. Só que o filme eu achei completinho. Vale a pena conferir, Precisamos Falar sobre o Kevin. E agora um dramalhão também com ótimas atuações, O Retorno de Ben, que conta a história do menino Ben, vivido pelo nosso querido Lucas Hedges, que é um jovem problemático, viciado em drogas pesadas, que volta pra casa na noite de Natal sem avisar ninguém, como se nada. Só que não dá nem 24 horas da volta dele e o cacete começa a comer. Então cabe à própria mãe tentar salvar a vida do garoto e do cachorro. Sim, é um enredo bem parecido com Querido Menino, que é um filme que eu indiquei nas dicas Prime Video da semana passada. Aquele filme com Steve Carell e Timothée Chalamet. Só que esse filme, Retorno de Ben, tem uma ótica mais puxada pro tráfico. E não exatamente sobre o que ele usou, o que viciou ele, mas é como o envolvimento dele com as drogas pode desencadear uma série de questões criminais, tanto pra ele quanto pra família. E pro cachorro. O drama tá muito presente sim, só que tem uma medida bem equivalente de suspense e tensão também. Lucas Hedges é um ator excelente, quem assistiu Manchester à Beira-Mar, que é o filme que ele foi indicado ao Oscar, sabe disso, mas a Julia Roberts toma conta desse filme inteiro. Inclusive o filme fica ainda melhor por causa dela. E vocês podem notar que eu me apego muito à atuação, que é a minha parte favorita do cinema. Uma questão técnica é a atuação, é o que eu mais gosto. Inclusive boa parte do filme é do ponto de vista dela, da Julia Roberts. E todo o impacto que é causado no filme por reflexo das coisas, das atitudes do personagem do Lucas Hedges é muito por causa das reações e da grande atuação da Julia Roberts. Inclusive esse filme foi dirigido pelo Peter Hedges, que é o pai do Luquita. Confere lá então O Retorno de Ben. Vamos ver se ele volta pra casa mesmo. E agora um filminho de tubarão. Quem é que não gosta de um filme de tubara? É ele, Águas Rasas. A gente acompanha a Nancy, que depois de passar por dificuldades na vida dela, viaja pra uma praia isolada pra pegar uns tubos neuróticos. Só que de repente o bicho vem como se nada e dá uma bocanhada nela. E agora, ferida, a Nancy tem que dar um jeito de sobreviver e sair de lá inteira. Filme dirigido pelo nosso querido Jaume Collet Serra, que fez A Casa de Cera, que eu indiquei ontem nas dicas Netflix, você pode conferir nesse card aqui. Ele fez também A Órfã, aquele filme lá com a Farmiga. Vera Farmiga. Eu gosto muito desses filmes, inclusive eu gosto mais da versão da Casa de Cera dele do que da antiga. E ele consegue complementar muito o filme com essa experiência que ele tem em dirigir terror. Essa experiência é muito importante para criar toda uma tensão que é gigantesca em um filme que é complicado de fazer. Por que ele é complicado de fazer? Porque filme de tubarão é sempre o seguinte: tubarão tá na água, então não mergulha.
É muito fácil você evitar um tubarão. Tirando Sharknado. Sharknado não tem como você evitar. Mas essa experiência desse diretor é mais primordial ainda porque o filme se passa basicamente em um lugar. E quando eu digo num lugar só, não é só na praia. Realmente, ele se passa na praia o tempo inteiro. Só que a Blake Lively passa boa parte do tempo presa numa pedra. Então é muito importante uma boa interpretação dela e também a tensão criada sabe qual é? Num ambiente ali pequenininho. E eu sei que estamos acostumados a filmes de tubarão que são mais puxados pro trash. Como que eu citei aí o clássico Sharknado. Mas esse filme aqui é sério, se leva a sério numa medida completamente coesa. Tudo bem que ela xinga o tubarão, mas eu xingaria o tubarão também. E também ele é muito cativante, porque eu falei, a Blake Lively consegue segurar você no filme. Porque ela transmite uma angústia e uma coragem também, uma força de viver, só pela atuação dela. Então, na verdade, não era tão necessário assim botar um drama familiar nas costas dela. Até porque essa questão do drama familiar é uma coisa bem de pano de fundo. O filme é basicamente só com ela. Então não precisava ter isso, mas faz parte ali do enredo. Fica meio claro que esse drama familiar foi criado pra gente se importar mais, pra criar mais empatia com ela. Mas não, a Blake Lively é cativante o suficiente pra isso. Não deixa de conferir se você gosta de muita tensão, águas rasas. Agora, o próximo filme da lista é um filme sobre os últimos anos da vida do nosso querido Van Gogh. Aliás, desculpa o spoiler, prometo que esse foi o único spoiler do vídeo. Que é ele no Portal da Eternidade. No filme, a gente acompanha a trajetória do Vicente, lutando contra os avanços da loucura, a depressão e as pressões sociais da carreira. E também quando ele viaja para o sul da França, lá em 88, depois de ter tido várias obras rejeitadas nas galerias de arte. Além do Van Gogh, que foi interpretado de forma digníssima pelo nosso querido William Dafoe, o filme conta ainda também com uma interpretação do Paul Gauguin, que é vivido pelo Oscar Isaac. Que inclusive é o próprio Gauguin que aconselha o Van Gogh a ir pra França, lá em Arles. E essa parte também é abordada no filme, isso que é legal, até porque o Gauguin, ele era tipo um mentor pro Vanga. Vanga é o Van Gogh. E é uma biografia mais pessoal do que profissional. Sabe, em vez de explorar como ele criou tal arte, como ele teve aspiração pra isso, é uma jornada muito mais pessoal da vida do Van Gogh. Isso ainda é explorado numa ótica melancólica. Ainda que não seja um filme atmosfericamente pesado nessa questão. Porque, como eu falei, o filme não passeia nessas questões artísticas dele. Tem também, lógico, mas é muito mais uma jornada ali de, autoconhecimento, depressão, uma forma de lidar com a loucura. E o William Dafoe tá de parabéns nesse filme, hein? Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator e foi uma indicação muito merecida. Apesar de ser um filme que passou batido no Oscar, mas ele teve essa indicação aí. E agora um filme que o Christian Bale tá muito louco, querendo matar geral. Ele, psicopata americano. Conta a história do charmosão Patrick Bateman, um cara rico, privilegiado, jovem, dono de um cargo em Wall Street. Além disso, é também extremamente vaidoso e materialista, no nível tão absurdo que até desperta os impulsos assassinos dele. E é exatamente isso, apesar de uma abordagem mais complexa e psicológica em filmes sobre psicopatas, o Bateman tem a inveja e um desejo doentio de superioridade como gatilho para essa sede de vingança, sede de sangue. Então basta ele conhecer um cara que tem mais do que ele que o dedo começa a coçar, apesar de que ele não usa arma de fogo. E esse aqui, na minha opinião, foi o primeiro filme a mostrar o Christian Bale como um ator com camadas. Esse ator tão dedicado que a gente conhece hoje em dia, que tem uma fama muito forte na dedicação dele. Apesar de não ser um personagem com muitas nuances ou humanidade, não tem um dilema moral nele ali. Não tô dizendo que é um tipo de atuação mais simples, até interpretar um psicopata desse nível, que se você já assistiu o filme, você sabe o nível de pessoa que esse cara é, o nível de monstro do que ele é, mas o desenvolvimento dele como personagem já é pré-estabelecido desde o começo. Então não vai assistir o filme esperando uma jornada de evolução, redenção. Não, é um filme violento, sangrento e sexualmente apelativo. Não é recomendado pra quem for de menor. Eu não deveria falar isso, mas na Prime Video tem o 2 também. Mas não assista o 2. Sério, me promete que você não vai assistir o 2. Com a Mila Kunis. Falei demais. E dá-lhe Ezra Miller de novo na próxima indicação. O filmaço As Vantagens de Ser Invisível. Ou como eu gosto de chamar, Quem Quer Ser o Invisível. Eu confundo. No filme a gente acompanha o Charlie em uma ótima interpretação do Logan Lerman, que é um garoto tímido do ensino médio que se esconde no seu próprio mundo. As coisas melhoram quando ele conhece dois irmãos que incentivam muito a viver novas experiências e tudo vai muito bem, apesar do Charlie não conseguir deixar para trás um acontecimento chocante do passado dele. É um filme de ensino médio americano com o melhor dos clichês desse tema. Eu gosto muito desse tema e os clichês abordados também nele, apesar de não ser uma comédia adolescente, não se engane. Tem comédia sim nele, mas de fato ele é um drama. Inclusive um grande acerto desse filme é ser dirigido pelo próprio autor do livro, que é o Steven Chbosky. Então toda a pureza da imaginação dele, da mente criativa dele, tá presente no filme. A familiaridade com os personagens que ele criou é muito importante pro filme funcionar. E eu falei do Ezra Miller, só que apesar dele não ser um protagonista nesse filme, se você for comparar com Precisamos Falar sobre Kevin, você vê a versatilidade desse ator, que realmente é incrível. E apesar de ser um filme com final impactante, ele tem muita força ao longo de toda a história. Então eventualmente ele vai ser lembrado por toda a trajetória, não só pelo final.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas marotas de hoje. Não esquecem de procurar o nome dos filmes em inglês também, se você não encontrar em português. Hoje saiu no sábado, mas esse vídeo aqui de Dicas Prime Video sai toda quinta-feira aqui no canal. Então se inscreve no canal se você quer mais vídeos diários aqui do Holandês Voador. Deixa um like se você gostou do vídeo. E é isso aí, valeu!